Olá, boa noite. Eu me chamo Karine e o meu grupo ficou com o tema Espécies Ameaçadas de Extinção. É comum vermos na sociedade brasileira e no mundo os animais silvestres sendo criados como bichinhos de estimação. E de onde é que vieram esses hábitos? Eles vieram através dos europeus e indígenas e perduram até hoje, né? Quem não conhece alguém que tem um papagaio, um periquito, um jabuti, entre outros animais silvestres como animais domésticos? E de acordo com as pesquisas, cerca de 96% dos donos de animais silvestres não sabem que essas espécies não devem ser mantidas como pets. Ou seja, existe uma parcela da população que não compreende os impactos causados com a retirada dos animais do seu habitat natural e não tem noção da função ecológica que eles possuem no meio ambiente, né? E que a extinção de determinadas espécies pode acarretar no desequilíbrio ambiental. Outro motivo que fez com que os animais fossem ficando cada vez mais extintos foi a demora na regulamentação de leis que estabelecessem os limites de interação entre o ser humano e os animais, né, que garantissem a liberdade das espécies. Assim eu encerro a minha fala. Boa noite, meu nome é Ashley e eu irei complementar a fala da minha colega. Os animais silvestres, eles são diferentes dos animais domésticos, pois eles possuem funções ecológicas no meio natural, que já os domésticos não possuem. Os animais domésticos são espécies que foram selecionadas pelos humanos por conta de certas características, ou seja, alguns pela aparência e outros pela genética. Costumam ser animais de fácil domesticação: galinha, cavalo, gato, cachorro, porco. Mas no Brasil, as aves estão no ranking mais alto de animais que os brasileiros costumam domesticar. Papagaio. No Brasil, a quantidade de papagaios que estão sendo domesticados vem aumentando cada vez mais, conforme o IBGE vem dizendo. Essas pessoas costumam ser influenciadas não só por amigos ou familiares, mas jornais, revistas, sites, programas de TV e rádio. 46% dos donos de animais silvestres no Brasil compraram seus animais por impulso, segundo uma pesquisa de proteção animal mundial. E essa decisão é prejudicial tanto para o habitat do animal, meio ambiente, quanto para a saúde e o bem-estar do próprio animal. Aves, tartaruga e, ultimamente, cobra, que vem subindo o ranking de animais que estão sendo domesticados. Bem, esse é o final da minha fala e eu vou passar a fala para o meu próximo colega. Bom, boa noite aí, professor Frederico, boa noite, colegas, né? Dando continuidade aí ao que a colega falou aí, né? Quando citamos que a caça ilegal é uma das responsáveis pelo aumento no número de espécies em risco de extinção, imaginamos que isso seja por conta do consumo alimentar, né? Quando na verdade a caça está intimamente ligada ao fato de buscar animais silvestres para transformá-los em animais de estimação, como pets, né? Como citado anteriormente, é claro que a degradação ambiental traz risco a diversas espécies, mas a caça ilegal ainda é um problema muito grande. A ineficácia das ações dos poderes públicos só agrava o problema, pois se torna praticamente impossível atuar na prevenção, busca e apreensão de animais silvestres capturados, tendo como base as leis atuais. A título de exemplo,
vamos supor que o IBAMA, uma apreensão de filhotes de papagaio verdadeiros, né? Como não tem estrutura onde possa mantê-los, os repassa para, entre aspas, criadouros autorizados que não os tratam para serem reintroduzidos à vida selvagem, mas sim para serem reprodutores para que seus filhotes sejam vendidos como pets. O que podemos dizer, né? É que a falha na proteção às espécies silvestres englobam de forma geral pouco apoio da população, guerra de desinformação, estrutura frágil dos órgãos fiscalizadores, cortes nos orçamentos desses órgãos e talvez a pior de todas as falhas, a corrupção, né? Agora, fazendo uma pequena reflexão, né, sobre a caça ilegal, duas espécies que jamais conviveriam juntas, o pagolim chinês e o morcego, são os supostos responsáveis pela mutação do então inofensivo coronavírus. Há um vírus letal que foi o maior responsável pela pandemia neste século. Ou, ou seja, ainda que o governo chinês não autorize uma investigação oficial, as chances de que o tráfico de animais silvestres seja responsável pela morte de milhões deveria ser um ponto de inflexão para a humanidade. Ok, assim eu entrego a minha fala para minha colega Érica aí. Então, pessoal, agora que a gente conheceu um pouquinho sobre o tema, né, sobre dados e a realidade de como que está a situação de muitas espécies aqui no Brasil, a gente começa a se perguntar, né? O que eu posso fazer, então, para ajudar, para contribuir, dar a minha contribuição, ou pelo menos amenizar, fazer a minha parte e amenizar esse impacto humano na vida dos animais, que são impactos, assim, maléficos, né? E catastróficos. Então, a gente começa a refletir. Então, vai algumas ideias aí. Pega o seu caderninho, pega a sua caneta, né? E já anota aí. Bom, primeiro é a gente limitar o consumo, né, de carne bovina e laticínios, principalmente de fábrica, pois a produção de carne bovina, ela, principalmente o gado que utiliza terra de cultivo ou pastagens, é a principal causa do desflorestamento. Então, quanto mais você diminui o consumo, menos animais são abatidos para o consumo, né, para a venda. E com isso, gera toda uma cadeia de redução. Se comer carne de vaca, tente comprar apenas aquelas locais, aqueles açougues locais, né, de, de, de bairro. Por quê? Porque são animais criados em pastagens, não alimentados com cereais ou soja. Aí a gente também começa a pensar de que se você plantar mais árvore, além de fazer um bem enorme ao meio onde você está, ao meio ambiente, tudo, os animais que ajudam também na polinização também serão ajudados, né? De certa forma. O interessante é que você começa a refletir e perceber que é uma cadeia, ou seja, cada ciclo, cada ação, seja ela boa ou má, ela afeta em cadeias, ou seja, nunca afeta um nicho só, e sim várias etapas, né? Vários grupos de animais podem ser atingidos. Então, plantando-se mais ou colocando aquela plantinha lá na sua janela, isso pode contribuir, além do meio, é claro, além do meio ambiente, além de ter um ar puro, um ar melhor para respirar, também pode contribuir para que animais que ajudam na polinização também estejam participando, também sejam incentivados e levados a estar presentes no ambiente, aumentando também o fluxo de cadeia de polinização. Outro ponto interessante também é você ser um turista
responsável. Então, já que você talvez não possa ser um voluntário nesses espaços, né, nessas ONGs que ajudam e brigam pela causa dos animais em extinção, seja um turista responsável pela vida selvagem, né? Apoie os projetos, incentive os projetos. Quando estiver viajando por aí, quando estiver passeando você com a família de férias, incentive a comunidade local aonde você está, principalmente em se tratando de reservas florestais, né? E seja um incentivador. A gente tem alguns projetos, algumas organizações que apoiam a causa, né, de conservação de espécies ameaçadas de extinção. A gente tem aí eu vou citar uns aqui, a gente tem aqui os projetos Stand for Trees, que eles também protegem plantas também, aves e animais nativos, principalmente protegendo o seu habitat natural. A gente tem o Cacigal, que é uma unidade treinada de guardas florestais que vigiam e resgatam os animais feridos ou em perigo de extinção, né? Protegem contra a caça ilegal. A Solte Cardamom ganhou prêmios também pelo modelo de formação de guardas florestais, que faz parceria com as forças da lei para refrear a caça e o comércio ilegal de animais selvagens. A gente tem a Rimba Raia, que além de proteger o habitat desses animais, que são os orangotangos, também gere um centro de salvamento, né? Então, são projetos, organizações que muito têm a contribuir no apoio, né, na luta, na compra da briga mesmo, da causa, para que esses animais não deixem de existir, né? E, por fim, a gente tem também ajudar as espécies ameaçadas de extinção quando você viaja. Então, vai para algum lugar, conheça o espaço, né? O que tem lá, qual é o grupo que existe ali naquela região de animais, conheça o público ali em que você vai conhecer, né? Tocar, dar carinho também. Isso é muito importante quando a gente reflete que esses animais que estão ali, a caça ilegal, aonde muitos animais são mortos para retirar pele, chifre, dentre tantas outras partes do corpo, ou para entalhar, ou para, né, tantas coisas que eles usam, eles são a parte mais frágil dessa história. E eles carecem realmente da nossa intervenção como seres humanos racionais contra seres humanos, e aí agora eu vou classificar como irracionais.